Bem, amigos do Agile Ensino, nesta aula nós vamos aprender isso que vocês estão vendo aí agora na imagem. Nós vamos aprender como fazer com que cada vez que eu aperte o botão, ora eu acenda o LED, ora eu apague o LED, ligando e desligando a saída alternadamente. Vamos aprender para isso um comando novo de saída, que é o Output Toggle, e vamos entender também por que a gente tem que colocar delays nos ifs de botões em alguns casos. E espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu já tenho aqui o nosso microcontrolador PIC16F88. Vamos colocar primeiramente o nosso resistor. Eu vou escolher usar aqui um resistor de pull down. Poderia usar o pull-up ou até mesmo o pull-up interno que tem lá dentro do porte B deste PIC, mas eu vou utilizar o pull down externo mesmo. Vamos colocar também o botão, e se o resistor é o pull down, ou seja, se ele vai para o terra, o botão tem que ir para o VCC, para 5 volts. O resistor de pull down, vou colocar aqui 470 ohms. Ok, já energizamos aqui o botão que está ligado no pino RB0. Agora, vamos colocar também o LED. Eu coloquei aqui um LED amarelo. Vou ligá-lo no pino RB1. E também um resistorzinho aqui para o terra. Vou usar aqui 220 ohms o resistor do LED para que ele acenda um pouquinho mais forte. E aí está então o nosso circuito. Vamos dar uma arrumada aqui com o botão e o LED é o nosso hardware está pronto. Agora vamos fazer o software, vamos para a programação. Aqui no PIC Compiler, vamos criar um novo projeto. Já criei uma pasta aqui, botão toggle, e vou salvar aqui nesta pasta. Vamos escolher aqui PIC16, PIC16F88, exatamente como nós já ensinamos no início do curso. Oscilador interno, frequência de 4 MHz. Depois descemos até fuses, desmarcamos todos os fuses e marcamos aqui include fuses. Criar o projeto, tudo isso nós já ensinamos no início do curso. Aqui está então o nosso código, eu vou tirar este comentário e agora vamos poder programar. Primeira coisa então, a gente vai detectar se o botão foi pressionado. Então o nosso botão ele está no pino RB0 e o LED no pino RB1. Então vamos aqui colocar um if, eu sempre gosto de colocar um pouquinho para a direita todos os comandos que eu coloco dentro do while e dentro dos ifs para ficar uma noção de hierarquia, né? Quanto mais para a esquerda ou mais para a direita, maior ou menor a hierarquia dos elementos aqui na programação. Veja como as chaves do void main estão alinhadas na mesma reta. Veja também que o while está deslocado um pouco para a direita e suas chaves também estão alinhadas na mesma reta. Isso facilita enxergarmos que o while está dentro do void main. Isso também facilita distinguirmos de quem é cada chave. Essa chave é a do while e essa chave que encerra é a do void main. Então, if é o nosso se o quê? Se a entrada, qual entrada do pino B0, que é onde está o nosso botão, que é que tem ela, se ela for igual a 1, ou seja, se o botão for pressionado, eu abro chave, pulo linha e fecho a chave. Aqui dentro, então, eu vou colocar o que eu quero que aconteça se a entrada do pino B0 for acionada, ou em outras palavras, se o botão for pressionado. Então, eu quero que, quando eu aperte o botão, o estado do LED troque, inverta.
Ou seja, se o LED estava ligado, eu quero que ele desligue, e se ele estava desligado, eu quero que ele ligue. Então eu quero que ele inverta o estado do LED. Inverta. Se ele está apagado, ele acende. Se ele está aceso, ele fica apagado. E para isso, nós vamos usar um comando novo, que não é output nem high nem low. Output high liga, output low desliga. Mas existe o output que faz a inversão, que faz a troca do estado do pino, que é o output toggle. O output toggle, e aí eu coloco entre parênteses o pino que eu quero que ele troque o estado, ele faz justamente isso para mim. Ele troca, ele inverte o estado do pino. E aqui dentro eu defino qual pino eu quero que ele inverta. No caso, o pino onde o LED está ligado é o pino B1. Então vejam que interessante. Se a entrada do pino B0 for 1, ou seja, B0 é o meu botão, se o meu botão for pressionado, ele vai inverter, vai trocar o estado do pino B1, ou seja, vai trocar o estado do LED. E aí, para funcionar do jeito que a gente quer, eu vou colocar um delay aqui de 500 milissegundos. Esse delay aqui, eu vou explicar já já o porquê ele é necessário. Nós vamos, por enquanto, apenas fazer assim, colocar um delay. Não precisa ser necessariamente de 500, pode ser até de 300. Não tem problema, eu vou colocar de 500. Eu vou fazer ele esperar 500 milissegundos. Logo depois que ele trocou o estado do LED, ele espera meio segundo para só então continuar a execução do programa. Isso vai ser necessário e vocês vão entender o porquê. Eu vou compilar então e vamos colocar o programa. Vou colocar até o programa de tamanho maior, o arquivo COF, que é o arquivo de debug. Nós já estudamos no nosso curso também o que é o debug. 4 MHz e dar OK. Mas por enquanto eu não vou debugar. Nós vamos executar o programa normalmente e vejam que o LED está apagado. Quando eu apertar o botão, ele trocou de estado, acendeu. Quando apertarmos novamente o botão, ele apaga. Se apertarmos novamente, ele acende. Apertarmos novamente, ele apaga. Então vejam que funcionou perfeitamente bem, exatamente como queríamos. Cada apertada que eu dou no botão, ele troca, ele inverte o estado do pino B1, que é onde está o nosso LED. Agora, o porquê desse delay aqui de 500 milissegundos. Isso é uma parte muito importante da nossa aula. Vejam o seguinte, vejam que se eu deixar o botão pressionado, a cada meio segundo, ou seja, exatamente a cada 500 milissegundos, que foi o delay que nós usamos lá, ele troca o estado do LED, ele fica trocando a cada 500 milissegundos. Isso, claro, porque eu estou deixando o botão pressionado. Então, se eu estou deixando o botão pressionado, o que está acontecendo aqui no meu programa? Eu apertei o botão, ele trocou o estado do LED. Esperou meio segundo. Depois que ele esperou meio segundo, o que acontece? Ele sai do if. Quando ele sai do if, ele chega aqui nessa chave do while. O while manda ele repetir. Então ele volta, o ciclo volta ao início e ele lê novamente o botão. No caso, como eu deixei o botão pressionado, ele vai ver se o botão ainda está pressionado. No caso, ele ainda está pressionado, porque eu deixei ele pressionado. Vai entrar novamente e vai trocar novamente o estado do LED. Vai esperar mais meio segundo e vai voltar lá no início e checar novamente o botão. Como eu deixei o botão pressionado, o botão ainda está em 1 e ele troca de novo o estado do LED e conta mais meio segundo. Por isso que a cada meio segundo, se eu deixar o botão pressionado, a cada meio segundo o estado do LED irá inverter. O que acontece se eu tirar esse delay aqui? Se não colocarmos esse delay, não vou tirar não, eu vou só comentar aqui, depois a gente vai tirar esse comentário. Compilei. Se tirarmos esse delay, quer dizer o quê? Quer dizer que depois que ele trocar o estado do LED, ele não vai esperar nenhum tempo. Ele vai imediatamente sair do if, vem para a chave do while, volta e faz a leitura novamente do botão.
Qual é o problema disso aqui? O problema é que o microcontrolador ele é extremamente rápido. Ele é muito rápido. Então, se não colocarmos um delay, o que é que vai acontecer? Sem o delay, uma única apertada que eu der no botão vai fazer com que ele execute esse if e esse output toggle muitas e muitas vezes, porque o microcontrolador é muito rápido. Só para a gente entender isso melhor, eu vou colocar aqui no debug. Vamos colocar aqui no debug. E o debug, o legal é que a gente consegue ver a execução do programa controlado. A gente consegue determinar aí o momento que eu quero que ele execute cada instrução. Então vejam que, como o botão está solto, o fluxo do programa não está entrando no if, ele está só ficando fora do if, e o while aqui é que está fazendo com que o programa venha aqui de baixo e volte lá para cima e execute o if novamente. Então ele só está lendo o botão. Toda hora ele está checando se o pino B0, se o botão está pressionado. Como o botão está solto, ele não entra no if. O que acontece? Ele executa isso aqui, eu estou fazendo aqui no ritmo lento, né? Estou fazendo aqui com o clique do mouse. Mas se a gente deixar o programa rodar, a velocidade com que ele vai fazer isso é incrível. Ele vai fazer isso dezenas ou centenas de milhares de vezes por segundo. Ele vai fazer isso 100 mil vezes por segundo, 500 mil vezes por segundo, depende da frequência do seu microcontrolador. Ele vai executar isso muito rapidamente. Quando eu apertar o botão, vamos apertar o botão. Apertei o botão. A hora que ele chega no if e vê que o botão está pressionado, aí sim ele executa o output toggle, vejam vocês, e troca o estado do LED. Só que, veja bem, eu não estou com o delay está comentado. O que vai acontecer logo depois que ele acender o LED? Ele vai sair do if, vai voltar lá, vai ver que o botão ainda está pressionado e vai novamente trocar o estado do LED. Isso aqui eu estou fazendo pausadamente. A gente tem que lembrar que o microcontrolador é muito rápido, de forma que, se eu rodar o programa normalmente, olha o que acontece. O LED ele fica maluco, ele fica doidão, porque, claro, o microcontrolador está executando aquele if e aquele output toggle milhares de vezes por segundo, é muito rápido. Como não tem nenhum delay para dar uma pausa, ele executa aquilo lá alucinadamente. A gente pode ver, olha só, quando eu solto o botão, aí ele para de executar. E aqui calhou que ele parou quando estava aceso, mas não necessariamente ele vai sempre... né, eu tenho que contar com a sorte aí para na hora que eu soltar ele estar apagado, vejam só. Porque ele executa muitas vezes. Eu posso até colocar aqui um contador para vocês verem quantas vezes ele troca o estado do LED. Então aqui o Proteus ele tem o counter timer. Vou ligar aqui o clock desse contador no nosso pino onde está o LED. Vou até tirar essa, trazer para cá. E a gente vai contar quantas vezes o LED foi acionado. Vamos aqui configurar ele para ser um count, para que ele seja um contador. E vejam só, vou executar o programa na velocidade normal, sem o debug. Está zerado. Uma apertada que eu der no botão e eu vou tentar apertar rapidamente. Eu vou apertar e soltar, olha só. Essa micro apertada que eu dei muito rápida foi o suficiente para o LED receber 2.720 pulsos. Então, ele acendeu 2.720 vezes nessa única apertadinha que eu dei. E se eu der uma apertada um pouco mais longa, olha só, já foi para 8.000. Isso porque a gente não tem o delay ali. E se a gente não tem o delay ali, por mais rápido que o meu dedo seja para apertar o botão e depois soltar, esse pequeníssimo tempo que eu fiquei com o dedo no botão apertado, para o microcontrolador é um tempo muito grande. Dá tempo dele entrar dentro desse if e executar o output toggle, sair, depois entrar de novo, executar o output toggle e sair, como a gente viu,
mais de 2.700 vezes. Isso porque eu fui rápido. Dei uma apertada rápida. Por isso que fica um negócio meio aleatório. Não funciona do jeito que a gente quer, porque ele faz essa inversão milhares de vezes a cada apertada que eu dou. Por isso a importância do delay. O delay vai fazer com que, logo após que eu apertei o botão, ele vá trocar o estado do LED, da saída B1 no caso aqui, e vai dar uma pausa de 500 milissegundos, onde nessa pausa o microcontrolador vai ficar parado só esperando esse tempo de 500 mili passar, e só então que ele vai sair do delay, sair do if, e o while vai fazer ele voltar e ler o botão novamente. Então ele só vai ler o botão novamente depois que eu apertei ele e ele trocou o LED, trocou o estado do LED, ele só vai ler o botão novamente depois de 500 milissegundos, que é um tempo suficiente para quê? Para que eu solte o botão. Dessa forma, vamos compilar. Dessa forma, uma apertada que eu der, olha só, vai contar apenas uma vez, graças ao delay. Então, isso é muito importante a gente entender bem o porquê que isso acontece. E vão haver muitos casos em que a gente vai ter que usar esse delay aqui quando estiver trabalhando com botões. Esse delay aqui é que vai fazer com que o nosso programa não acabe entrando nesse if milhares de vezes, executando milhares de vezes tudo que eu colocar aqui dentro. Por isso a gente coloca esse delay. No caso aqui 500 milissegundos, eu poderia até diminuir para 300, 200 talvez, aí vocês vão fazendo os testes, né? Se eu colocar um delay também muito baixo, por exemplo, de 10 milissegundos, já não vai funcionar bem, porque uma apertadinha que eu der, olha só, ele contou 11 vezes. Então essa apertadinha que eu dei foi o suficiente para ele entrar dentro desse if e trocar o estado do LED 22 vezes, porque aqui ele conta quantas vezes ele foi acionado. Então se ele foi 11 vezes acionado, quer dizer que ele entrou aqui no output toggle 22 vezes, já que cada vez que ele entra, ora ele acende, na outra ele apaga. Depois ora ele acende, na outra ele apaga. Então se ele acendeu 11 vezes, quer dizer que ele entrou no if 22 vezes, 11 vezes para acender e 11 para apagar, ou 10 para apagar. Então, essa é a importância desse delay aqui, e ele tem um valor aí que eu costumo usar pelo menos 200, 300 milissegundos, que é um valor bom, que é o tempo que a pessoa demora aí para soltar o botão. Uma vez que ela aperta o botão, ela vai levar aí cerca de 200, 300 milissegundos para soltar o botão. E claro, se ela ficar com o botão pressionado, aí o LED vai ficar trocando de estado. Então é isso, pessoal. Nós então aprendemos esse comando novo, output toggle, que cada vez que esse comando é executado, ele troca o estado da saída do pino. E vimos também a importância de usar o delay, para que ele não acabe entrando aqui dentro do if milhares de vezes a cada apertada que eu dou no botão. Então, se você gostou, não deixe de dar o joinha e compartilhar com os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau.